tá? Então, hoje o marketing ele é muito mais sobre posicionamento. Porque além de você, se você é um profissional que você está trabalhando a sua marca pessoal, você é um prestador de serviço como nutricionista, dentista, toda a área médica, até mesmo influenciadores, a gente não compra por razão, a gente compra por emoção e depois valida. Todos. Isso é o fundamental. Atendimento. O atendimento, um bom atendimento, não é substituído por nenhuma dessas ferramentas. Nem por uma rede social, a postura, lógico que você falou, o posicionamento ali entra no atendimento, mas o atendimento, ele é o top número 1 de qualquer marca. Olá, esse é o Anderson Anaya Entrevista, diretamente aqui de São José do Rio Preto. Sou Anderson Anaya, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaya News, onde fazemos jornalismo independente e autoral. E hoje eu estou aqui com uma profissional de altíssimo impacto e referência aqui em São José do Rio Preto, a Marrê Barbour Alves. É isso a pronúncia? É isso mesmo. Isso, uma especialista em marketing e vendas, um dos assuntos mais eminentes hoje em dia, né? Marketing e vendas, ainda mais com essa questão dos algoritmos e das redes sociais. Tudo bem, Marrê? Tudo bem? Prazer te conhecer. Prazer, tudo meu. Obrigado pela disponibilidade. Vamos falar sobre essa linha de atuação tão importante hoje, com o marketing estando em ebulição como está hoje, né? A palavra é bem essa mesmo, ebulição. Hoje, todo mundo, lógico, entende a necessidade, mas não entende exatamente como atuar, né? E com a ascensão do digital e grande maioria das pessoas com o celular em mãos, usando as plataformas como Instagram e Facebook, TikTok, YouTube, para divulgar a sua marca e seus produtos, com o foco, lógico, em venda, acontece muito uma confusão, né, tanto de como usar determinada plataforma e como atuar em prol da sua própria marca. E hoje, com voz para todo mundo, né, porque todo mundo pode simplesmente pegar o seu celular e falar o que quer, né, existe muito essa liberdade e às vezes um pouco misturado a libertinagem. As pessoas comentam o que querem e a gente não controla o comportamento do outro, né? Então hoje o marketing, além da parte estratégica, do uso das ferramentas, a gente também tem que trabalhar muito com o posicionamento da marca, e as pessoas confundem muito o posicionamento. O que é de fato posicionar a sua marca ou posicionar-se como uma marca pessoal no mercado digital, e existe um risco, né, da pessoa se posicionar como ela deve ou como ela quer. Né? Existe uma grande diferença. Tem um abismo muito grande. Tem um abismo muito grande nesse posicionamento. E claro que não é que a pessoa não possa se posicionar como ela quer, mas ela tem que assumir o risco, né? Assim, recentemente a gente viu aí a campanha das Havaianas, que escolheu uma personagem para assinar essa campanha, que é uma personagem que tem um posicionamento político muito claro. E aí a marca, acredito que não neste caso, acredito que foi sim de fato intencional, mas vamos supor que não tivesse sido intencional. A marca tem que entender que quando você convida um personagem para falar da sua marca, ele carrega um histórico, né? Ele carrega um DNA. Sim. Então, se ele tem um posicionamento político aberto, e claro, ela tem que entender que a audiência pode sim achar, entender e julgar que o posicionamento político e o posicionamento como influenciador daquele personagem estão juntos. Às vezes até não necessariamente foi intencional, mas a empresa tem que assumir o risco, a marca tem que assumir o risco. E não estou julgando nem o posicionamento político e muito menos se está certo ou está errado. É a estratégia. Estou explicando que hoje a rede social ela dá muita liberdade de comunicação para todo mundo.
Então, você tem que assumir o risco. As pessoas falam haters, né? Eu nem vou falar que são haters, mas assim, você tem que assumir o risco de quando você escolhe um posicionamento para falar da sua marca, você assume o risco que aquilo carrega. No caso, com a opinião pública. Com a opinião pública, exatamente. Como aconteceu com as Havaianas. E não só as Havaianas, mas muitas marcas usam influenciadores que posterior a isso, ao uso da campanha, posterior, se envolve em alguma polêmica, tá? Independente, não estou falando nem de política, envolve uma polêmica, sei lá, num divórcio, entendeu? Isso também traz uma certa repercussão, dá uma respingada na marca, né? Peso, né? Lógico, a gente não tem como controlar isso, mas a gente tem que entender que quando a gente se posiciona, a gente tem que assumir um risco. Vou dar um exemplo que não tem, assim, sobre isso, mas para você entender melhor. Por exemplo, um nutricionista que se posiciona contra ao uso de whey protein, tá? Ele está assumindo um risco, entendeu? Das pessoas irem contra aquele posicionamento dele. Mas se ele tem aquele posicionamento e consegue argumentar em defesa daquilo que ele acredita, tá tudo bem, tá? Então, hoje o marketing ele é muito mais sobre posicionamento. Porque além de você, se você é um profissional que você está trabalhando a sua marca pessoal, que você é um prestador de serviço como nutricionista, dentista, toda a área médica, até mesmo influenciadores, eu no meu caso trabalho com marketing, nós temos este grupo de profissionais, tem que se posicionar com aquilo que acredita, pode e deve se colocar, argumentar com aquilo que acredita, mas tem que assumir o risco, tá? Então, porque hoje a gente vive essa era de todo mundo fala o que quer, né? Não existem, com exceção de algumas leis e de alguns segmentos, não há nenhum tipo de punição, né? Você entra lá no perfil de uma pessoa, fala o que você quer. Lógico, existem já processos por causa de conteúdos, de comentários, de vídeos? Existem, mas dentro de todo o universo que a gente vive, existe muito pouca penalidade. Sim. E como as pessoas veem isso, elas vão lá e escrevem o que querem.